Muito bem, queridos, a paz do Senhor, a você que assiste o programa Assembleia de Deus em Ação. E neste momento nós vamos a um texto da Bíblia Sagrada, que também tem tudo a ver com o assunto abordado nessa programação de hoje, sobre a questão do mundo espiritual e os seus efeitos no plano físico. E o texto que eu vou tomar como base está na carta que Paulo escreve à igreja em Éfeso, no capítulo 6, a partir do versículo de número 10, que nos diz assim a leitura: Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Revistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau, permanecendo inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. O texto que Paulo escreve, esses versículos, Paulo ele compara a nossa vida espiritual e com um exército romano. Para você que talvez não saiba, o exército romano foi um dos exércitos mais bem preparados da história. O exército romano, as suas táticas de guerra, suas táticas de batalha, são usadas como base até hoje por exércitos nos dias atuais, devido à inteligência, devido à astúcia, devido à preparação dos soldados. Os soldados romanos eram muito bem preparados, tanto é que onde o Império Romano chegava, 99% da possibilidade eram de eles tomarem os territórios, vencerem os seus inimigos e ali conquistarem aquela nação. E Paulo faz uma analogia com o exército de homens preparados para a guerra, e essa analogia é comparada com a nossa vida, porque nós sabemos que vivemos num plano físico, num plano material, mas além da nossa visão comum existe um plano espiritual. Existem forças espirituais, tanto positivas como negativas, tanto do bem como do mal, que agem, que interferem sim dentro do plano físico. E muitas pessoas não creem nessas coisas simplesmente pelo fato de não poderem enxergar com os olhos físicos. Mas isso não quer dizer que essas coisas não existam. E nós tomamos como base, é claro, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. E a Bíblia nos revela e nos relata que existem forças malignas, espíritos do mal, que de todas as formas, de muitas maneiras, tentam roubar-nos a salvação, tentam roubar-nos a paz, a alegria e principalmente a nossa própria vida. A intenção do diabo e dos seus anjos caídos, dos seus asseclas, é tirar a vida de todo aquele que ele puder, roubando a salvação, roubando o direito que todo ser humano tem de que, quando aceita Cristo, ser salvo e de herdar a vida eterna. E o segredo, ou a receita, podemos dizer, para vencermos estas coisas, para você vencer, para você poder lutar contra essas forças maldosas, contra essas legiões do mal, está nesse mesmo texto que eu li. Paulo, ele aconselha as pessoas, aconselha a igreja, aconselha os crentes,
os que servem a Deus, de se revestirem das armaduras de Deus. E assim como a armadura romana era usada para batalhas, para proteção nas batalhas, e era composta de muitas peças, Paulo também diz que nós devemos nos revestir, não de uma, duas, três peças, ou de algumas peças, mas de todas as armaduras, ou seja, todas as peças devem ser usadas, todas as peças devem revestir, a nossa vida para vencermos e resistirmos contra o mal e os seus efeitos. Paulo diz que a nossa luta não é contra os seres humanos, ou seja, a nossa luta não é uns contra os outros. A nossa batalha não é de ser humano contra ser humano, de irmão contra irmão, de pai contra filho. Não, essas coisas acontecem justamente pela influência do mal sobre as pessoas que não têm Deus na sua vida. Mas a nossa luta, a verdadeira batalha, é contra as forças invisíveis, contra os poderes e autoridades do mal, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal, que Paulo diz que estão localizadas nas regiões celestes. Claro que não é no céu onde está o trono de Deus, mas na esfera celestial, nos ares, estão em todos os lados, em todos os lugares, tentando as pessoas, colocando pensamentos de desânimo, pensamentos de depressão, de opressão, fazendo com que as pessoas tenham o desejo de tirar a sua própria vida, enfim, A Bíblia diz, Jesus afirma que o diabo veio senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, para nós vencermos, para você vencer, para você ter a sua família protegida, a sua vida protegida contra essas coisas, você tem que se revestir das armaduras de Deus, espiritualmente falando, é claro. E a primeira peça que Paulo fala é do cinto, e compara o cinto com a verdade. O cinto, ele cerca todo o corpo, ele envolve toda a cintura. O cinto ele só vai ter efeito se você colocar pela cintura e fechá-lo à frente, ou seja, você é cercado por esse cinto. E Paulo compara a verdade com o cinturão, por quê? Porque nós temos que estar envolvidos por toda a verdade de Deus. Nós devemos nos cercar das palavras da Bíblia Sagrada, que são as palavras de Deus, que nos ensinam aquilo que é correto, que nos mostram o caminho que nos leva a Deus. Então a verdade ela não deve ser parcial, porque muita gente alega que uma meia verdade é suficiente. Não, uma meia verdade, sendo meia verdade, automaticamente torna-se uma mentira, e mentira não provém de Deus, mentira provém do diabo. Então, para vencermos o mal, para resistirmos ao mal, para termos a nossa vida e a nossa família e aqueles que amamos protegidos de verdade, nós temos que estarmos envolvidos de toda a verdade. E que verdade é essa? É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. A Bíblia ela é tão verdadeira, a Bíblia Sagrada ela é afirmativamente a palavra de Deus, que, para você ter uma ideia, acerca de Jesus, a Bíblia fala de mais ou menos 300 profecias que se cumpriram, algo que matematicamente falando é impossível, mas a Bíblia fala e se cumpre. Isso fala do quê? Nos faz entender que é Deus no controle de todas as coisas. A segunda peça dessa armadura espiritual, Paulo diz que nós devemos nos vestir da couraça da justiça. A couraça era uma peça que, como uma espécie de colete, que protegia tanto as costas como o tórax. E o que nos faz entender essa couraça? Que protegendo o tórax, protege os órgãos vitais, dentre eles o coração, que é considerado o centro dos sentimentos, o centro dos pensamentos. Então, muitas pessoas não têm mais vontade de viver, porque o seu coração, falando espiritualmente, os seus sentimentos, os seus pensamentos estão dominados por maldade, estão influenciados por forças negativas. Então você quer ter o seu coração guardado? Vista-se com a couraça da justiça de Deus, porque a justiça humana ela é imperfeita, a justiça humana
é sujeita a erros e a falhas. A justiça humana, ela não se compara com a justiça de Deus. E o que é justiça? Justiça é dar a cada um segundo as suas obras. Justiça é dar a cada um segundo o que ele faz. E somente Deus tem essa capacidade de dar a cada um segundo ele fez, segundo as suas obras. A outra peça que Paulo faz é colocando os calçados do Evangelho. E sabemos que na época de Jesus, quando Paulo escreveu essa carta, os romanos costumavam andar por lugares distantes, grandes caminhadas, longas e extensas marchas, por desertos, montanhas, vales, enfim, lugares de difícil acesso, com pedras, espinhos, com chão que não era próprio para a caminhada, então eles precisavam de uma boa proteção para o pé. Então, nós devemos andar segundo a palavra de Deus. Nós devemos ir aonde Deus quer que nós vamos. Nós devemos andar segundo o querer do nosso Deus. Paulo diz ainda para usarmos o escudo da fé, para apagarmos as setas inflamadas do maligno. E é somente através da nossa fé, de uma fé centrada, de uma fé direcionada a Cristo Jesus e a sua palavra, e somente através dessa fé nós vamos alcançar vitória e vencermos o mal. Usar o capacete da salvação. A nossa mente é um dos maiores campos de batalha onde o mal tenta nos atingir. E se nós estivermos com a mente protegida pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, como um capacete, nós teremos uma mente limpa, uma mente sadia e uma mente dirigida por Deus. E finaliza Paulo dizendo que devemos tomar também a espada do Espírito. A espada é uma arma de guerra. E se notarmos, todas as outras peças são de proteção. Não é verdade? Cinto, couraça, escudo, calçado e também o cinto, ou o capacete, desculpa. E a espada do Espírito é uma arma de ataque. Então, nós estamos aqui não para atacar ninguém. A nossa fé, o Evangelho não é para ferir, não é para atacar ninguém, mas é para ensinar as pessoas, é para mostrar o caminho que leva a Deus. E tudo isso regado a muita oração, a muita súplica, buscando a Deus, buscando a sua misericórdia e procurando ser fiel ao Senhor. Essa é a palavra para você nesta noite. Se você quer vencer o mal, se você quer obter vitória sobre as forças malignas, entregue a sua vida a Cristo, sirva a Cristo e revista-se de toda a armadura de Deus. Muito obrigado. Nós vamos neste momento então orar. Eu quero abençoar a sua vida, orando por você, você que se encontra, quem sabe, tentado por forças do mal, você que se encontra, quem sabe, lutando para vencer na vida, para obter paz e alegria na sua família, e você tem procurado muitos meios, muitas maneiras, você já esgotou os seus recursos, mas nesta noite, neste programa especial, eu vou orar para você, por você, aliás, para que você alcance a vitória em Cristo Jesus e possa vencer todo o mal, estando revestido com as armaduras de Deus. Pai querido e amado Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós oramos agora por todos aqueles que nos assistem, tanto pela TV como pela internet, por todos quantos estão sendo alcançados por essa mensagem, por esse programa, e que o teu Espírito Santo possa ir de encontro a cada um. Que o Senhor possa guardar e proteger essas pessoas das investidas do diabo. Que o Senhor possa guardar e proteger essas pessoas de todo o mal, Senhor. E que aqueles que ainda não tomaram uma decisão de servir ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, de aceitar a Cristo como Salvador, que elas possam ter essa oportunidade, que elas possam compreender a necessidade urgente de tomar essa decisão e salvar a si mesmo, a sua alma e a sua família. Pai querido e amado, nós pedimos agora para que o Senhor abençoe, para que o Senhor possa abrir os olhos daqueles que ainda não entendem as verdades que estão contidas na Tua Palavra. Que o Senhor possa abençoar e abrir os olhos daqueles que ainda não conhecem, Senhor, a Ti como Salvador. Que o Senhor possa guardar e proteger a todos,
livrando-os do mal em todos os sentidos, abençoando em o nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Muito obrigado, continue com a nossa programação e lembre-se, só Jesus Cristo pode verdadeiramente guardar e proteger você e a sua família.